Então, o Romanos capítulo 1, versos 19 e 20, vai trazer a criação como anúncio da realidade e do testemunho de Deus, né? E eu fiz aqui uma anotação para a gente, então, discutir. Ó. A revelação de Deus pela natureza pode ser por via da observação, pela razão e da percepção. É o que Paulo está dizendo aqui. Quer dizer, o homem não observa tudo isso, o homem não estuda tudo isso, né? Por várias ciências que na época de Paulo já havia os astrônomos, havia lá os médicos, haviam algumas ciências já, né, conhecida e exercida. Então os homens pela razão não conseguiam chegar a esses entendimentos e essas compreensões. Então esse ser humano que galgou, né, esses ferramentais para observar tudo isso pela razão, também pela razão poderia observar a criação de Deus e por essa observação poderiam constatar que Deus é quem criou tudo aquilo. Olha só, então os homens ficariam indesculpáveis diante de Deus porque a criação declara que há um Criador, né? Um ser inteligente, é o que Paulo está trazendo aqui, é o que ratifica o próprio Salmo 19 que nós lemos no começo. Os céus manifestam a glória de Deus, né? As obras das suas mãos, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, pela observação, né, pela razão, poderia sim, pela percepção, poderia sim chegar a essa conclusão que existe um Criador. A gente chama isso, amados, de, na verdade, a revelação natural de Deus. Existe a revelação especial de Deus, por meio do Espírito Santo, aplicando a mensagem da obra de Cristo na cruz do Calvário. Isso aqui é a mensagem especial de Deus, é o Evangelho, né? Que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é Criador e enviou seu Filho. Isso aqui a gente chama de a graça especial, tá? Só que tem a questão aqui da revelação, aliás, a revelação especial, né? Falei graça especial, mas a revelação especial. E aqui tem a revelação natural, que é a natureza, né? Por isso que eu coloquei aqui como anúncio. Ela anuncia, ela manifesta a realidade de Deus e ela é testemunha de Deus. Então, assim, nós não sabíamos que o Senhor existia. Como não? Eu criei tudo isso aqui. Essas coisas revelam o meu ser, um ser inteligente, a minha glória, a minha majestade, o meu poder. Todos vão ficar indesculpáveis, diz Paulo, para esses pagãos também aqui. Ó, coisas que foram criadas, é no texto que eu quero destacar aqui, tá? Por que eu quero destacar aqui coisas que foram criadas? Vou ler novamente aqui com vocês, o 20, para a gente retomar aqui essa expressão. Diz assim, porque as suas coisas invisíveis, olha, as invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas. Então as coisas que estão criadas revelam a divindade de Deus, um ser criador, um ser inteligente, revela as coisas visíveis, as características visíveis e invisíveis de Deus. A palavra aqui, criadas, né, é a mesma que foi usada no Antigo Testamento também, para o homem, que o homem foi criado. A palavra aqui é poema. Poema, de onde vem a nossa palavra? Poema. Olha só, Deus, quando criou o homem, criou um poema. Quando Deus cria toda essa imensidão, ele cria um poema. Veja que coisa interessante. A beleza que há, a ideia da expressão dos textos originais para mostrar a beleza, a poesia, né? A linguagem poética, aquilo que extrapola as palavras, a elaboração racional. Então Deus mostrou como um poema. O homem é um poema, a criação é um poema de Deus. Veja só que coisa linda, amados, que coisa gloriosa. Essas coisas, elas honram a Deus, louvam a Deus. Então a palavra poema significa está feito, né? Obra, criação. As coisas que Deus criou testificam da sua natureza. Pronto. Então, queridos, nós paramos aqui, né? Sobre a criação de Deus, no Romanos 1, 19 e 20. E as coisas que Deus criou testificam de sua natureza invisível. Isso aqui que é interessante no texto também. Ou seja, o seu eterno poder. É o que Paulo... Vamos ler novamente, que a gente vai lendo, né? Às vezes não vai percebendo aí, por isso que eu estou dando a ênfase aqui, retornando ao texto. Então, ó, porque as suas... Versos 20 do Romanos 1. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação, no mundo, tanto o seu eterno poder. Ou seja, o que testifica, né, a essa criação? Testifica sobre o poder de Deus,
sobre as características de Deus, sobre a natureza de Deus, sobre o ser de Deus. Então, aqui é um anúncio do Criador, né? Há uma testemunha que Deus deixou na natureza ao seu favor, isso para a eternidade e para o juízo final. Olha que coisa interessante. Um dos propósitos também da criação é testemunhar a respeito de Deus, né? Ou seja, Deus dá até uma discussão na área da missiologia também a respeito de povos que não foram alcançados, povos que eles não tiveram conhecimento, não tiveram um missionário sequer, né? Como Deus lidará com essas pessoas? Se todos nós seremos julgados pelo Evangelho, né? É uma discussão na missiologia que eu acho interessante. Claro que eu não quero aqui dar uma resposta porque é um negócio um pouco mais complexo, mas Deus não fica sem testemunha. Deus tem algumas testemunhas ao seu favor. Uma delas é a consciência. Isso Paulo vai dizer, inclusive, na própria carta de Romanos, capítulo de número 2, verso 14, né? Aliás, desde o verso 12 até o 16. É isso mesmo? Deixa eu ver. Isso. Até o 16. Então, verso 12 até o 16, Paulo vai dizer a consciência, né? Que é a palavra consciência, quer dizer conhecimento acompanhador. Isso é mais uma área missiológica, a gente chega lá e quando chegar lá a gente vai discutir a fundo isso aí, tá? Mas só para a gente entender que Deus tem as suas testemunhas, e uma delas é a consciência, né? Syneidesis é o que está no texto, que é traduzido por consciência, conhecimento acompanhador. Um outro escritor do Antigo Testamento, ele disse que nós temos a lâmpada de Deus dentro de nós, que é a alma, que é o entendimento, né? Que é o raciocínio, que é a percepção. Então Deus tem várias testemunhas, dentre elas aí a própria natureza, tá? Então é interessante observarmos isso aí, o propósito também da natureza. A criação, e aí falando agora da natureza sendo afetada, né, pelo pecado. A criação foi afetada pelo pecado do homem e sofre as suas consequências. E a gente volta para Gênesis, capítulo de número 3, né? Depois nós vamos voltar para Romanos de novo, mas não se desespere, que isso aqui é coisa rápida. É um tirinho, né? Tirinho de espingarda. Capítulo de número 3, Gênesis, capítulo de número 3, versos 17 ao 19, tá? Então, 3 versículos só nós vamos ler aqui de Gênesis para constatar essa declaração, que a criação foi afetada pelo pecado do homem e sofre as suas consequências. Então, Gênesis 3, versos 17, 18 e 19 diz assim: E Adão disse, porquanto deste ouvido, e a Adão, né? Deus dizendo a Adão. E a Adão disse, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. Quer dizer, antes não produzia espinhos e cardos, né? Que isso dificultou em muito aí depois o trabalho de Adão e, consequentemente, o nosso até hoje. Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela fosses tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. A gente vai para Romanos, quero ler os dois textos e aí eu dou um breve comentário sobre os dois, tá? Romanos 8 e 22. 8 e 22. Bom, pode até procurar, mas não leia não. Vamos ler no segundo momento aqui. Mas deixa aberto aí em Romanos 8 e 22. Porque aí eu já comento isso aqui, eu acho que comentando e a gente partindo para a leitura vai ficar melhor. Só deixa aberto em 8 e 22, mas não leiam, tá? É uma tentação para vocês abrir e não ler, né? E ficar olhando para mim, né? Então, não leia não. Valdir, não leia não, Valdir. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, Valdir, olhe para cá. Então, eu acho que o Valdir foi paralisado ali na imagem, né? Eu tô pensando que ele tá lendo lá. Nem sei se ele tá me ouvindo mais. Mas bora lá. Então, aqui em Gênesis, capítulo de número 3, versos 17, 18 e 19. Oi, agora sim. Não leia não Romanos ainda não, varão. Calma aí, viu? Segure no Romanos aí, só a página aberta. E ouça-me aqui, veja-me. Então, o Gênesis, capítulo de número 3, versos 17, 18 e 19, Deus está mostrando aqui as consequências, né, sobre a criação por causa do pecado humano. E uma das consequências é a terra, ela sofrer, inclusive,
porque até então ela só produzia aquilo que era frutífero, aquilo que era bom, aquilo que era proveitoso. Me parece de uma maneira muito tranquila. Isso não quer dizer que o homem não trabalhava. O trabalho é uma bênção de Deus e o trabalho é antes do pecado. O trabalho é lá desde o Jardim do Éden, né? Então o trabalho é uma bênção de Deus, fato. Agora, as consequências que nós temos por causa do pecado dificulta muita atividade, né, de diversos trabalhos, principalmente os braçais, né? Não só os outros, mas os braçais principalmente, porque a limitação físico do homem também, quer dizer, foi uma desgraça, foi uma consequência generalizada, não foi só o homem, o ser humano, né? Toda a criação foi afetada, toda a criação. Todo o cosmos foi afetado. Amados, o efeito do pecado, ele foi tão nefasto, tão imenso, que o pecado do homem deveria ter destruído todo o cosmos, desarmonizado tudo. Porque o pecado entrou na criação, não só na criatura, na criação. Por que tudo não foi destruído? Talvez até o diabo tinha isso em mente, né? Vou lá, cutuco o ser humano, tento ele peca, Deus que é um ser santo, que não pode compactuar com o pecado, que não pode abarcar em si o pecado, vai destruir todo esse negócio aqui. Vai fulminar rapidinho. Aí vai lá o diabo, tem êxito na sua proposta, né? E aí ele só espera mais ou menos como Jonas. Lembra de Jonas? Jonas foi lá, pregou a palavra de Deus e ficou lá só de cima observando para ver Deus acabar com todo mundo. Só que para surpresa de Jonas e para surpresa do diabo, Deus não acabou com tudo. Porque antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. Então, na eternidade, o sangue de Cristo já estava manchando toda a criação para sustentar, resgatar aquilo que ele tinha criado. O sangue de Cristo, diz Pedro em 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Lá em Apocalipse diz que o sangue do Cordeiro ele foi oferecido antes da fundação do mundo, né? Então, quando dá aí a entrada do pecado no mundo, há todas essas consequências, mas Deus sustenta tudo isso, deixa algumas sequelas, tá certo? Né? Deixa algumas sequelas do pecado, mas ainda tudo isso é sustentado por Deus. Não é só sustentado, mas é plano redentivo de Deus, né? Anotei aqui, é plano redentivo de Deus, também resgatar a criação. Isso inclui a terra. Isso inclui quantos testemunhas de Jeová? Eles dão muita ênfase, de uma forma um pouco equivocada, sobre a restauração desse ambiente aqui. Eles não estão totalmente errados, tá certo? Nós vamos ver alguns textos aqui. Não estão totalmente, é que eles se equivocam em alguns pontos lá. Mas, por exemplo, a ferocidade desses animais, lá no milênio, isso será transformado, né? Porque o texto de Isaías vai dizer isso. O Isaías 65, 66 vai dizer isso. Que o bebê vai estar brincando lá com a áspide, né? Com a serpente, tá certo? O leão e o cordeiro vão estar lá no mesmo pasto, de boa. Não vai ter essa ferocidade. Então isso será restaurada, né? A gente vai ler daqui a pouco que a terra será restaurada fisicamente por um período. Mas é interessante aqui entendermos que a terra, a criação foi afetada. E aí a gente vai ler agora o Romanos 8:22, que é o que pedi para vocês lerem aí, né? Então 8:22 de Romanos, ó. Porque sabemos que toda a criação, veja bem, toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Veja que coisa interessante. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Veja que coisa interessante. A criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Olha que coisa, para ela ser restaurada, né? Então a gente percebe que a criação foi afetada também aí pelo pecado humano. A criação também é alvo do plano redentor de Deus, como eu disse. E aí depois eu quero que vocês leiam em casa, tá? Porque eu já estou encerrando aqui. Já está dando mais 15 minutos da segunda parte. Tanto o Apocalipse 21 e o Apocalipse 22, tá? Os primeiros versículos. Então, Apocalipse 21, 1, 2 e 3, né? Mais ou menos. Apocalipse 22 também, os seus primeiros versículos. Se quiser ler os dois capítulos inteiros, não tem problema não vai atrapalhar a compreensão. E Zacarias, capítulo de número 14, versículo de número 10. Zacarias 14, 10. Quando a gente lê o Zacarias, né, Zacarias também é um livro escatológico, né, a gente está estudando isso aí na sexta-feira, nós vamos chegar lá, tanto na sexta quanto no ponto que eu estou falando, se Deus quiser.
Zacarias capítulo 14, verso 10, fala que a terra se tornará uma planície, como parece que era na criação. Montes, outeiros, vale, me parece que isso foi uma afetação, né, após todo esse pecado aí. Vocês sabem, queridos, né, acredito que vocês sabem, que os continentes que temos hoje, essa formação, nós temos os continentes separados pelos oceanos, não é isso? Então, Mar Índico, Mar Adriático, né, aquela coisa toda, nós temos o continente asiático, continente americano, né, Oceania, e aquela coisa toda. Mas vocês já ouviram falar na Pangeia? Essa palavra, Pangeia? A Pangeia, depois pesquisem lá, tá? Pangeia. Vocês vão ver que coisa interessante. A Pangeia fala que isso é comprovado, né, pela arqueologia, pela ciência mesmo que estuda, né, a questão da geografia. Quando você pega o mapa mundi, depois observa, eu estou falando da figura simples mesmo, essa simples observação da figura. Vocês vão perceber que os continentes eles se encaixam. Se você aproximar, né, assim, o continente, eles se encaixam como quebra-cabeça, as peças. A Pangeia, então, estuda quando a Terra ela era um continente só, tá? Terremotos e coisas desse tipo que criou, né, essa separação aí e tudo mais. Mas é bem interessante estudarmos isso aí, para entendermos a criação de Deus, a afetação e o plano de Deus de resgatar tudo isso aí, tá? Então é possível, né, interpretar o Isaías capítulo 65, 66, linkando com o final dos tempos, nessa restauração de Deus, pelo menos temporária, né, de 1000 anos, onde a terra, a ferocidade dos animais, isso aí acabará, como também haverá terremotos, né? Quando a gente lê tanto o Zacarias, capítulo 14, a gente vai ver que haverá terremotos. Quando a gente lê lá o Apocalipse, haverá um terremoto, inclusive que Israel só sobrará 3 montes, né? Monte Calvário, Monte das Oliveiras e o Monte Moriá. Ó, Monte Moriá, o pai oferecendo o filho, o monte que simboliza o pai. O Monte Calvário, onde o filho foi oferecido. E o Monte das Oliveiras, onde representa o Espírito Santo. E a Bíblia diz que toda a terra em volta será uma planície. Né? Quando eu estou juntando textos aqui, tá? Para tá construindo essa fala. Então, Zacarias, Apocalipse, Zacarias 14, Apocalipse 21 e 22. E o Apocalipse 21 e 22, inclusive, vai dizer que Deus restaurará a terra e que Deus trará essa terra restaurada, né, para essa realidade aqui. O céu, aí fica para os que estão fazendo o curso de sexta-feira de escatologia, tá? Então, o céu é um lugar intermediário, queridos. Não é o lugar definitivo onde nós iremos. Tá bom? Então fica aí no suspense essa declaração e explicação para depois. Queridos, se houver alguma pergunta, faça rapidinho que a gente está encerrando a matéria, a aula e a matéria. Está tudo tranquilo, ótimo. Mas se tiver alguma pergunta, faça. Se não quiser fazer agora, faça pelo WhatsApp. Tranquilo, posso encerrar mesmo? A aula pode ser? Tá bom, Deus abençoe vocês. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.